Olá! Muito bem-vindos, minha gente. Estamos começando Estação Plural. Ei. Segunda temporada! Tava com saudades, né? A gente também tava com maior saudade de fazer programa inédito. E por aqui já tá no maior gás pra começar bem. Eu sou o Fefito e junto com as minhas colegas lindas, inteligentes e talentosíssimas, Mel Gonçalves e Ellen Oléria, tô animadíssimo pra receber uma pessoa super esperada em nosso programa. Ele é músico versátil, eclético, fenômeno vocal brasileiro. Conheço, gente, há um tempo de tão fã que sou. Já ouvi muito na fase clubber, na fase lírica. Seja muito bem-vindo à Estação Plural, Edson Cordeiro! Bem-vindo, Obrigado. muito obrigado. Prazer ter você aqui. Todo meu, muito obrigado, tô pena que você felicíssimo. não vai- Acompanho o programa, tava louco pra vir. Claro. É uma pena que não tem palco pra você cantar aqui. Mas é bom também mudar de palco, não é? Às vezes, É ficar verdade, assim, é verdade. as pessoas acham que a vida da gente é um musical que a gente sai cantando toda hora, né? A gente fala, conversa, é bom Lembrei da aqui. Noviça Esse Rebelde. programa é bom, né? Abre a janela, já canta todo mundo. Nossa, misericórdia. Bom relaxar, conversar. Tem pouco sai musical, já prazer. acorda, né? Olá, bom dia! Não. Inclusive porque a gente estava comentando antes de começar o programa, né, que a prática, o cotidiano de quem canta, de quem usa a voz em alta impedância, né, com muita pressão sempre, é uma exigência muito grande. Se a gente cantasse o tempo todo, acho que a carreira ia sair de alguns anos para alguns meses, né, ia acabar rapidinho. Então é bom dar um descanso para a voz. Pois é. Desde pequeno, a arte corre pelas veias e cordas vocais de Edson Cordeiro. Ele começou no teatro infantil, atuou e cantou em musicais premiados. Nos anos 90, ganhou os palcos e o coração do público brasileiro. Em 94, fez sua primeira turnê na Europa, começando pela Alemanha, país onde hoje mora, e fez um sucesso danado. De lá pra cá, o contratenor mais querido do Brasil não parou. Ele interpretou óperas, estilizou música clássica, mixou do chorinho ao baião, passando pela música caipira, arrebatou discos de ouro, transitou do rock à música eletrônica. Em seu último disco, interpreta o fado português. Vamos relembrar um pouquinho dessa eclética trajetória? Lacra, Edson. Que maravilha ver esse vídeo. Obrigado. É 1000 fases, né? Sim. O cabelo, né? Eu adoro aquele cabelo. Tinha muito cabelo. E eu acho assim, as pessoas congelam a gente é meio vítima das pessoas congelarem a gente na foto que elas querem. E às vezes elas cobram a gente o rosto que a gente tinha há 25 anos. E eu sou muito livre com isso. Eu falo assim, eu gosto e mereço o rosto que eu tenho agora e não quero ficar preso a uma imagem, né? Então, eu me dou o direito de sempre mudar, assim, porque eu ia ficar estranho com aquele cabelo e com essa cara, eu quero mudar sempre, né? E você muda tudo, Acho né? que Você daqui mudou não a dá para mudar linguagem. mais, mas... Muda a linguagem que você está Também, atualizando, é. né? Muda como a gente se conecta com o mundo, muda tudo, o corpo acompanha essas mudanças, né? Eu quero vestir confortavelmente a roupa do ficar velho. Eu quero vestir com muita elegância, com também muito acho conforto. Não é bom? lindo. Eu acho assim, as pessoas, você não parece ter 50, mas eu quero ter 50 e mereço ter 50, não Eu é? amo que a Fernanda Montenegro tem uma frase para descrever o envelhecer, que é a arquitetura do tempo. E é muito Exatamente. verdade, né? O tempo trabalhando no nosso corpo, moldando tudo Marcando de a novo. pele, né? A gente vai vendo os eventos, isso aqui eu lembro disso, e vai vendo as marcas chegando, né? E eu fico feliz de nunca ter marcado nada pela... eu estar sempre bonito e gostoso e seduzir. Não, eu sou a voz e eu prefiro ser assim. Ele é a voz. Não é à toa que o trabalho dele é o que as pessoas Aquele é o acreditam, tá gogó, vendo? né? Então, você é o do gogó, aquele que canta, que grita, sou eu. Então tá bom, assim eu prefiro. Ó, o dono dessa voz fenomenal
vive há 10 anos na Alemanha e a agenda dele é lotada de shows pela Europa. Além disso, ele é super bem casado com um alemão. Oba. E vive num bairro gay em Berlim. Agora se mudou também para o interior, lá da Alemanha. Que lindo. Experimentou os dois lugares. Edson, você tem essas duas experiências. Você foi gay no Brasil, você é gay na Alemanha. Onde é mais fácil ser gay? Na Alemanha. Nossa, eu ainda dei uma pausa aqui, você foi gay. Na Alemanha, mas ele nem Foi gay na Alemanha. Ainda mais gay. ele nem pestanejou. Você viu que ele respondeu Sim. de imediato, né? Alemanha. Por quê, Edson? Alemanha. Ó, vou contar uma história interessante. Quando eu comecei a morar na Alemanha, quando eu parava no semáforo, né? Semáforo, eu ficava sempre uns passos atrás. E eu reparei que eu estava com medo de ficar no semáforo e ser ofendido, que é uma coisa comum aqui. Sim. Eu reparei que eu demorei para relaxar. Falei, Edson, ninguém vai parar o carro e xingar você. Entendeu? Esse bullying que a gente acostumou, né? Banalizou. Não, banalizou não, mas a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento. A minha irmã está aqui, uma vez terrível. Antes de cantar, até nós estávamos no ponto de ônibus em Santo André, em Utinga, onde eu nasci, e o carro parou e me ofendeu. E foi terrível para mim, porque pela primeira vez a minha irmã sentiu essa violência. Então, na Alemanha, isso não vai acontecer. Pode vir, mas não do alemão. Vem de pessoas que têm uma religião específica e que sentem que a coisa religiosa pode ser perigosa. Essa coisa... É verdade que quando você sofreu homofobia na Alemanha, que ele na entrevista, você sofreu a homofobia de um brasileiro Era um brasileiro na na Alemanha. Parou para me xingar meu marido. Eu sei que era brasileiro porque ele falou viado e começou a chutar a parede com raiva da gente. No bairro gay que eu morava, que eu não acreditei. Eu estava caminhando para dar uma entrevista, eu ia dar uma entrevista para o jornal alemão e sofri essa história, assim. Então, isso ainda pode acontecer. Mas eu vivo muito mais seguro, em geral, não só de homofobia, a segurança de sair de madrugada na rua, entrar no caixa eletrônico e não esquecer o código, porque você está em pânico. Aqui, uma vez, em São Paulo, eu fui tirar dinheiro, esqueci o meu código, porque eu estava em pânico, olhando assim. Aí, quando eu vi, me deu um branco. Eu sinto também que isso pode ter a ver com esses países mais antigos, né? Que têm um outro tipo de relação com a própria legislação, né? Com sua democracia e tudo. Tem uma outra forma de se conectar com o tempo presente. A gente que é um país mais jovem, né? O Brasil... ainda vem lutando com coisas que a gente considera muito fundamentais nos direitos civis. A gente luta pelo óbvio, né? Que é terrível, né? É. A gente tem que brigar pelo óbvio, isso é terrível ainda. Mas eu espero que a gente avance a passos mais largos, né? A gente anda tão devagarzinho. Vocês ajudam muito. Que e esse lindo. programa ajuda muito, eu assisto e fico muito feliz. Parabéns a todos que idealizaram esse programa, porque isso já é um avanço. No meu tempo não tinha, eu posso falar isso. Edson fala essas coisas e fica bom, que a bandeira Vocês assiste a merecem. gente. Fiquei aqui até calada, nem consegui Vocês responder. merecem ouvir isso, porque Que lindo. todos aqui estão abrindo portas e deixando a coisa mais fácil para quem está chegando. A gente está recebendo... muitos portas. Que lindo, o Ney, antes do Ney, o Dzi Croquettes, né? Todo sim. mundo está vindo aí tentando amenizar um pouco. Ser gay no Brasil não é fácil. Tem muita gente que acaba indo morar fora em busca de liberdades e paz. Por outro lado, pode ser ainda mais difícil nascer LGBT em alguns lugares da África, da Ásia ou no Oriente Médio, onde ser gay, lésbica, bi ou trans é considerado crime. Em países como Nigéria, Irã e Uganda, por exemplo, as penas podem chegar à prisão perpétua ou até a pena de morte por apedrejamento ou enforcamento. A gente está falando de 2017, tá, gente? O resultado disso é um grande número de pessoas LGBTs refugiadas em outros países e até no Brasil. Vamos ver como isso funciona? Na verdade, o termo que a ONU tem usado é refugiados LGBTI. É interessante notar que lá em 1951, quando surge a convenção e surge o conceito de refugiado, não estava explícito a questão da orientação sexual. Mas um dos 5 critérios estabelecidos na convenção é o grupo social, pertencimento a um grupo social específico. E é através desse critério que entram as questões de orientação sexual e de identidade de gênero. E é um público, de certa forma, heterogêneo, porque depende do país de origem. É difícil a gente homogeneizar
a condição mesmo psíquica ou social como um todo, porque são pessoas que vêm de diferentes contextos, diferentes países. Em relação aos refugiados que vêm por orientação sexual, difere em alguns pontos de outros imigrantes e de outros solicitantes de refúgio. Primeiro, porque tem a fuga não só do Estado, da sociedade, mas da própria família. Muitos outros solicitantes de refúgio ou refugiados, eles chegam amparados pela família. E esses solicitantes e essas solicitantes chegam justamente fugindo muitas vezes, na maior parte das vezes, da própria família também. Eu costumo dizer que os refugiados LGBT às vezes são os estrangeiros dos estrangeiros. Tem uma certa estrangeiridade inerente à condição deles, justamente pelo fato de que eles encontram dificuldade de se inserir na sua cultura de origem e também tem muito poucos recursos para se inserir nos movimentos sociais LGBT ou para as políticas públicas específicas para a população LGBT, porque os movimentos sociais e as políticas específicas para a população LGBT têm pouca interlocução com o mundo do refúgio e com o campo da imigração. Então é necessário que haja uma articulação dessas duas áreas, que parcerias sejam criadas para que essas pessoas consigam, de fato, se inserir em redes de apoio uma vez que elas chegam no Brasil. Porque essas pessoas, como normalmente elas não falam da própria sexualidade, elas acabam não formando uma rede de apoio entre refugiados LGBT, tampouco elas se inserem nas redes de apoio LGBT nacionais, porque elas não sabem da existência dessas redes e porque essas redes não estão ainda chegando até essas pessoas. Então, esse é o ponto central. Essas pessoas virem para o Brasil traz também paradoxos importantes, porque na mesma medida em que essas pessoas podem então viver num país em que isso não é crime, podem eventualmente se casar, né, podem fazer união estável, podem circular por bairros, como é o caso de São Paulo, por bairros em que é muito possível ver pessoas andando juntas, né, pessoas do mesmo sexo, ou transexuais, o que for, convivendo normalmente. Ao mesmo tempo, podem sofrer violência em qualquer esquina, podem ver as mesmas situações ou vivenciar as mesmas situações vividas no seu país, elas podem vivenciar aqui, né? Não é que o estatuto de refúgio que elas podem vir a conquistar chegando aqui garante uma proteção da condição delas, né? Isso pode acontecer, da violência se repetir de certa forma, ainda que o Brasil não criminalize essa prática. É muito louco que a gente tenha que comparar pelo que é menos pior, né? A pessoa sai de um país em que, por ser gay, ela pode ser enforcada, aí chega no Brasil e vai sofrer homofobia do mesmo jeito. E o país está longe de não ser violento nesse aspecto, né? A gente tem que lembrar que o Brasil é o país com maior índice de crimes contra LGBTs e com maior índice de assassinatos transfóbicos. Sim, eu fico preocupada até, porque como é que você recorre à ajuda, à assistência, estando num país onde todo mundo está sendo mutilado? Como é que você vai fazer? Como é que você recorre a um outro país que também não tem tanta assistência, assim, que também não te dá tanto respaldo, que não te dá tanta proteção? Às vezes dá um pouquinho de descrença, né? A verdade é essa. Mas a gente se conecta também com essa outra realidade, né? Esse momento extremo que a gente viveu durante tantas décadas, até o presente momento, onde a gente conseguiu estabelecer uma rede de solidariedade dentro dos movimentos sociais também muito grande, a gente já está um passo à frente desses países, né? Então, de alguma maneira, eu sinto que existe um acalanto, né, para essas pessoas que chegam aqui também. Mesmo estando distante, sei lá, da sua língua materna, da sua cultura, do fundamento da sua conexão com o mundo, a gente aprende outras formas de se conectar também, de amar e de não abrir mão do desejo. Você estava falando do exílio, do desejo. João Silvério Trevisan, escritor brasileiro, ele usava esse termo, o exílio do desejo. A gente, né, certas pessoas vivem nesse exílio forçado, né? Porque não podem se expressar, né? E eu ainda agradeço muito que eu tive a oportunidade de chegar como cheguei nesse país tropical abençoado por Deus, bonito por natureza, e mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta, isso também me ajudou a forjar muito meu caráter e a me conectar, a entender que amar a minha esposa é um ato é um ato político também, né? E a gente se ama tão intensamente e eu acho que com tanta bravura
isso me fortalece muito no meu cotidiano. E acho que a gente, assim, constrói um outro cenário pra gente, um outro real, né? Eu acho que as pessoas LGBTs, elas precisam se sentir abraçadas e realmente os movimentos sociais são o lugar onde a gente encontra força, onde a gente encontra amor, onde a gente encontra cumplicidade, vivências parecidas. E é importante, né? Realmente a gente está um passo à frente quando a gente tem esse tipo de irmandade, quando a gente se junta para poder, quando a gente pode combater, quando a gente pode ir para a guerra. Aqui a gente pode fazer isso, né? Pode. E nesses países a gente já não pode, a gente já não tem o direito de lutar. Na Rússia não pode, está proibido a manifestação, né? Sim. Não pode dar as mãos. A gente não pode dar as mãos na Rússia. Está proibido a manifestação de mais de uma pessoa, duas pessoas que se manifestam em favor do direito LGBT são consideradas quadrilhas ou terroristas na Rússia, sem falar do campo de concentração da Chechênia. Ô, Vladimir Putin, vamos explicar isso? Por favor. Eu ia perguntar para o Edson, porque você viajou muito com sua música, né? Você chegou a falar dessa experiência de morada, mas você passando nos países, como artista mesmo, você chegou a se conectar com algum tipo de realidade mais envolvente ou mais sedutora mesmo para uma vida de uma pessoa LGBT? Sei lá, um lugar onde você acha que aqui funciona bem, aqui eu posso viver legal, aqui eles recebem a gente bem. Na Alemanha, sim, mas vamos lembrar uma coisa, que na Alemanha, o código 175 da lei deles, que era o código que criminalizava ser homossexual, caiu só, sabe quando? 1994. Que tiraram definitivamente o Código 175, que desde a época nazista, anterior à época nazista, o Hitler apenas reforçou essa lei, colocou ainda mais em prática. Essa lei é do final do século XIX, saiu. Quer dizer, o ano que eu visitei a Alemanha, a primeira vez que eu fui fazer turnê na Alemanha, era o ano que ainda essa lei estava em vigor. Claro que não se colocava a lei, mas definitivamente se tirou essa vergonhosa lei da Constituição, né? Porque os homossexuais, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles ainda, os que sobreviveram, os pouquíssimos que sobreviveram do campo de concentração, ainda viviam vigiados e com medo de serem presos de novo, porque ainda era crime depois da Ainda estava no papel, né? Década de 50, ainda estava. É muito curioso que na Alemanha tem essa dualidade quanto à homossexualidade, porque no final do século XIX, começo do século XX, ela também era muito vanguardista quanto a isso, quanto a orientações sexuais, porque se fundou lá um instituto de estudo para isso, que era o Instituto do Magnus Hirschfeld. Sim, exatamente, na rua perto de onde eu morava. Inclusive. E o Magnus Hirschfeld foi o grande pesquisador de sexualidade no começo do século passado, né? Sim, na década de 20, a Alemanha era conhecida como Berlim, né, e principalmente como a cidade que tudo podia, mais ainda que Paris, que tinha um glamour. A Alemanha era muito livre, por isso que artistas como Marlene Dietrich desenvolveram sua arte com a androgenia, vestida de terno, de smoking, foi a primeira a fazer isso lá, né, e tudo podia, e isso caiu tudo na década de 30, quando o Hitler entrou, né. E eu acho bonito que a gente seja um acalanto para os refugiados que vêm para cá, mas eu ainda acho que a gente tem muito a avançar. Porque a gente não tem polícia preparada para lidar com isso. Se a gente vai denunciar um caso de homofobia, ou de injúria, ou de agressão, a gente muitas vezes acaba virando chacota. E eu não estou falando por ter vivido a experiência, mas por ter ganhado a partilha de várias pessoas que passaram por experiências traumatizantes, e ainda assim a denúncia foi traumatizante, a investigação foi traumatizante. A gente não sabe lidar com o outro, porque a gente tem o grande crime aqui no Brasil é ser. A gente aprendeu a ser forte, a andar sozinho. Tem uma hora que você tem que enfrentar, né? A gente tem que enfrentar e ser forte. Outra coisa, uma coisa interessante, porque eu lembro quando no Brasil começou um papo de ecologia, aí vem Tom Jobim falar de ecologia, aí vem esse chato falando de ecologia. E tanto que se alertou sobre esse assunto, desses chatos que falavam de ecologia, que a gente está vendo que é um assunto que já deveria ter sido discutido antes e está começando a parecer que está tarde demais. Por isso que eu acho que a gente que parece, lá vem eles chato falar de homofobia. Eu prefiro ser chato, e a gente tem que ser o chato,
fato, porque se a gente não insistir nesse assunto, a gente não vai mudar. Porque a gente Exatamente. tem que ser, ó, lá vem eles, Exatamente. lá vem a Mel falando disso, lá vem, né, a Ellen, todo mundo. Tem que ser, Fefita, a gente tem que ser o chato que continua falando disso, a Não gente se vai conformar, ser. né? É. Ainda bem que a gente tem a nossa arte, o Né? nosso, as coisas paralelas que a gente pode fazer isso, envolver as pessoas de uma outra forma. Mas por isso que eu falo, microfone não é só para cantar. Microfone a gente tem que usar para falar outras coisas, como você faz, como vocês todos fazem. Existe um ranking de países em que é mais difícil viver sendo homossexual e tem um ranking de países que é mais fácil viver homossexual. Os países escandinavos lideram onde é mais fácil. Noruega, Islândia, em todos esses países, Suécia, é tranquilo ser gay. Na Alemanha, está em 14º lugar, mas ainda está lá em cima. O Brasil está em 39º. Deus é mais. A gente tem que subir nesse ranking, né, gente? Vamos usar espírito competitivo do futebol, do vôlei, todas essas coisas. Pra gente Gostei arrasar da nesse analogia. ranking. Sim. Acho bom. Pelo amor de Deus. Eu Essa acho que vaidade, o né? ranking da vida é mais importante, talvez não. Exatamente. Né? Falou Vamos tudo. beijar Falou o escudo da amarelinha aí, ó, nessa hora. Sou brasileira, pelo amor de Deus, vamos subir nesse ranking. A gente vai subir no seu conceito também no próximo bloco, tá? Porque a gente vai falar de religião. Então você não sai daí não, que tem muita situação plural pra acontecer com a Edson Cordeiro. A gente já volta. Maravilha do verão. Olá, minha gente. Nós estamos de volta com Estação Plural, transmitido pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Eu sou Ellen Oléria e junto com a Mel e o Fefito, estou aqui com você toda semana na atração mais arco-íris da TV brasileira. Gosto. É bom demais, né? Você perdeu algum programa? Calma lá, você quer mostrar para suas amiguinhas? Vai lá na nossa página do Facebook, no site da TV Brasil ou no YouTube, procura Estação Plural. Você vai achar, a gente está por lá. O nosso convidado de hoje veio de longe, diretamente da Alemanha, mas ele é brasileiríssimo, tá? Edson Cordeiro. Uhul! Maravilhoso. Obrigado. Segura que hoje tem muita coisa boa vindo aí. Embora, estação. O nosso próximo assunto é religião. Euzinha, não sigo nenhuma. Mas eu acho bem lindas as religiões de matrizes africanas, especialmente o candomblé. Eu também acho fantásticos os cultos xamânicos latinos. Eu adoro os tambores curativos, minha gente, vou confessar. Edson, você pode contar pra gente como que as religiões chegam e se apresentam pra você e qual acaba conquistando o seu coração? Conta pra gente um pouquinho. Eu sou como você, não tenho religião nenhuma, mas adoro a parte musical das religiões, na verdade, porque eu acho lindo. E canto gospel, eu adoro gospel. Eu canto também os cantos de candomblé, eu acho lindo. Maravilhoso. É lindo. Mas eu não tenho nenhuma religião. Tem uma influência forte na sua música, né? Como funciona essa sua conexão? Por que você teve essa curiosidade de se conectar? Na verdade, então, falando de religião, eu fui muito religioso. Dos 6 aos 15 anos, eu fui evangélico, crente que estava arrasando. Eu também né? já fui. Eu também. Você também. Eu era da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu conheço da minha avó. Foi Meu mesmo? tio é pastor na igreja evangélica. gente. Então, Gente, eu adoro o nome dessa igreja. Quadrangular. Eu perguntei o que era o quadrangular. É geométrica, da coisa igreja. geométrica, bonita, assim, quadrangular. Que a gente acha que é sempre triangular, eles criaram o quadrângulo lá da história. E fui muito, muito religioso. Levei muito a sério, porque entrou na adolescência. Então, a adolescência, tudo é muito apaixonado, muito sério. Mas eu tive uma história que eu era muito jovem, o pastor tentou transar comigo. E isso Te bloqueou. bloqueou completamente aquele muro que eu construí Te anos, desiludiu. caiu tudo, porque eu era levava muito a sério a coisa toda. Mas por um lado ele abriu a porta da minha profissão, do que eu queria fazer, porque era muito, não podia fazer nada, não podia cantar nada que não fosse evangélico, né? Você sabe, Sim. é muito fechado. Mas agora eu não tenho nada. E eu acho assim, como eu posso ser sócio de um clube se eles não me deixam entrar pela frente? Exatamente. Fica difícil. Né? Eu acho tão engraçado como uns amigos meus gays vêm, eu sou católica, apostólica, romana. Eu falo, meu amor, mas você não pode entrar nesse clube, eles não vão deixar você entrar. Mas ele está feliz lá?
fique lá, eu não vou fazer o oposto, né? Exato. Ser um radical, ateísta radical, eu não posso ser. Pra mim, a decisão de exercer minha religiosidade veio de uma conversa comigo mesmo, assim, eu sempre fui muito religioso, eu fui Também. de igreja. Aos 16 anos eu tive uma experiência terrível, porque eu transei uma vez sem camisinha e achei que eu tinha pegado AIDS, porque, né, tinha muito pouca informação na época. Fui pra igreja, fiz todo tipo de promessa, e etc. Não era soropositivo, no caso, mas era muito drástico, né? Era um terrorismo muito Culpa, drástico. né? Tinha uma culpa cristã muito grande por você ser gay, e tinha um terrorismo muito grande da parte das igrejas de dizer que a AIDS era algo criado para punir gays. Então, eu decidi que eu sou cristão. Eu, de fato, acredito nos preceitos da Bíblia, de que há que se fazer o bem, há que se amar o próximo, e eu acredito na história de Jesus, eu acho astral. Mas eu não quero fazer isso numa igreja. Eu decidi que a minha religiosidade é exercida por mim de maneira não dogmática. Então, eu não tenho que não fazer coisas nesse sentido. Eu tenho que interpretar a Bíblia de acordo com o que eu acho que é legal nela. Porque se a gente for levar a Bíblia em consideração, a gente não usa 2 tecidos, não come carne de porco, não come carne vermelha nesse caso, mas enfim, muita gente não comeria carne de porco, apedrejaria pessoas adúlteras e assim vai. Na verdade, eu ia inclusive comentar essa castração, né, que a gente sente que vem dessas instituições. Várias instituições religiosas que a gente conhece se inscreveram na história como castradoras da sexualidade. O sexo, mesmo heteronormativo, foi controlado e dogmatizado. As lésbicas, os gays, bissexuais e as trans foram especialmente estigmatizadas por muitos séculos como pecadoras e raramente recebidas com suas práticas e identidades pelas igrejas, templos e mesquitas. Hoje, os movimentos sociais ampliam cada vez mais a inserção das nossas diversas formas de ser e amar numa dimensão mais ampla do direito civil. E a prática nas instituições da fé caminha um pouco mais lentamente, né? Mantendo vivas as crenças e os dogmas que nos distanciam da confraternização da fé. Mas olha só, o mundo gira, viu? E cansadas de esperar pela aceitação, algumas lideranças religiosas LGBTs deram um passo à frente e estão criando templos para as suas congregações. Verdade. Visitação Plural foi conferir um pedacinho dessa nova história. Vamos ver? Quando a gente assumiu a nossa sexualidade dentro do contexto das igrejas onde nós estávamos, onde nós congregávamos, obviamente houve uma rejeição. E a gente percebeu que nós não poderíamos continuar dentro da igreja, porque não havia aceitação. Ao contrário do que muita gente pensa, dessa linguagem que o mundo evangélico usa, ninguém escolhe ser gay, ninguém escolhe sofrer preconceito, ninguém escolhe ser expulso de uma igreja, ninguém escolhe passar por situações de homofobia, de transfobia, ninguém escolhe ser alvo dessa marginalização que a sociedade impõe à questão da homossexualidade. Então, a Cidade de Refúgio, ela nasce com essa proposta daquelas pessoas que entendem que a sua sexualidade é assim como a cor da sua pele, como a cor dos seus olhos, como a cor do seu cabelo, é algo intrínseco e inerente à sua natureza, mas que estão dispostas a viverem um relacionamento com Deus. Não existe nenhum versículo bíblico que condene a homossexualidade. Os 7 versículos bíblicos que se usam para condenar a homossexualidade são versículos bíblicos que condenam a imoralidade, e a imoralidade dentro de um aspecto humano, ou para o hétero, ou para o homoafetivo, ou para o bissexual, ou para o transgênero, seja qual for o gênero ou a orientação sexual. Então, essa falta de conhecimento, essa ignorância, realmente traz muito preconceito. Infelizmente, existe essa necessidade de sempre se rotular, né? E a Cidade de Refúgio terminou sendo rotulada como uma igreja inclusiva, alguns chamam de igreja gay, mas a Igreja de Jesus não precisa desses rótulos. A Igreja de Jesus sempre foi uma igreja desprovida de rótulos. Quem a rotulou sempre foi o homem, né? A igreja para negro, igreja para branco, igreja para rico, igreja para pobre. A Igreja do Senhor Jesus é para todos. E essa é a visão da Cidade de Refúgio, uma igreja para todos. Isso é desafiador, né? Pensar que uma estrutura tão sólida nos seus dogmas tenha essa abrangência toda também, né? E aí, para mim é sempre chocante
ver como as pessoas continuam se conectando com uma tradição que lhe nega, né? Sim. Eu acho fantástico. Eu não vejo muito eu mesma, não tô falando de mim, não tenho como falar dos outros, mas eu não me vejo ligada a essa ressignificação da Bíblia. Porque, assim como o Edson disse, nesse clube eu não pertenço, eu não pertenço a esse clube. Então eu não vou tentar ficar transformando, fazendo umas releituras de coisas e etc, de dogmas e tudo mais. Eu vou procurar o dogma que me aceita, que eu vou entrar pela porta da frente com o cartãozinho de sempre. Mas Ótimo, cada um é feliz da forma que quiser, né? Deus é para todos. Eu fico feliz não seguindo dogma nenhum, me sinto confortável nisso, mas tem gente que gosta e que tem essa espiritualidade, essa coisa que tem que exercer essa espiritualidade. Né? Às vezes a pessoa se sente abraçada. Eu em turbulência em avião, às vezes eu falo, meu Deus, eu sinto falta de ter uma coisa para me segurar, é o único momento que eu odeio avião. Mas tirando isso, eu tô bem. Eu creio, eu sou uma pessoa que crê bastante. Em forças, eu acho que existe uma magia que movimenta a gente de uma forma muito bonita, tanto falando em questões astrais quanto físicas, né? Tudo é comprovado de energia, exatamente. Mas eu não consigo me deitar para qualquer, sabe, para um dogma. Eu vou fazer aqui. Não sou. Eu mesma faço a minha própria bruxaria. Exato. Eu sou assim. E tem um escritor que eu gosto muito, Saramago, português, que ele fala... Ele era comunista, ateu, radical, e uma jornalista perguntou, mas Saramago, como é que uma pessoa sem religião pode ser boa? E ele falou, como uma pessoa tão religiosa pode ser tão má? Certas pessoas tão religiosas usaram a religião de uma forma tão errada. Eu acho ser bom e não ser bom história, né? é independente do dogma que você segue. Pra mim, a coisa da religião é mais do que achar um lugar que me aceite, porque eu acho que a religião tem que fazer sentido pra você também. E pra mim é um eterno questionamento e uma eterna busca. No meu caso, mais do que uma ressignificação e etc, porque... Permitam-me discordar, pastoras. A Bíblia é bem clara quando ela diz homem, não te deites com homem, mulher, não te deites com mulher, não te deites com animais, inclusive compara a gente meio bizarramente, nesse sentido. Minha ressignificação nesse caso é tipo, isso não saiu da boca de Jesus, do Messias, quem fundou a religião cristã lá, e saiu da boca de um apóstolo um tempo depois. Acredite-se ou não, enfim, para mim é meio justificativa para isso, mas a justificativa para mim, para continuar crendo na bondade, nos preceitos bíblicos, na religião cristã, e eu não sou uma pessoa que frequenta igreja e nem fico tentando converter os outros, porque eu respeito muito o direito à religião, para mim o mundo anda, o mundo evolui. Naquele tempo tinha um monte de gente tosca e radical, hoje continua tendo, inclusive. Claro. Mas a gente tem que aceitar que o tempo anda e as coisas têm que fazer sentido pra gente de um outro jeito. Claro. Nesse sentido, de fazer sentido, eu acho que a fala da nossa convidada vai super juntinho do que você falou. No meu entendimento, não tem como você abraçar uma ideia pelas metades, né? Assim, aí você vai escolher que você vai seguir o que saiu da boca de Jesus, mas você não vai seguir o que saiu da boca do apóstolo. Na verdade, acho que eu fiz a minha própria versão do cristianismo. Exatamente. Mas é exatamente. Que é o que eu acredito que todo mundo faz quando encontra a fé. O que lhe convém. Exatamente, o que convém. É o que eu acredito que sustenta os grandes impérios religiosos hoje. É como as pessoas que lideram também encontram no seu olhar a força para passar o seu olhar do que acredita adiante e conquistar tantos fiéis, né? Só eu queria fazer um comentário sobre as religiões de matriz africana, que elas também têm uma ideia de inclusão, e o Estação Plural foi conferir a relação do candomblé com a comunidade LGBT. Vamos ver? O candomblé ele tem uma relação muito íntima com a comunidade LGBT. E talvez de todas as tradições religiosas do país, quaisquer que sejam as origens, sejam elas religiões africanas, religiões europeias, religiões judaicas, enfim, talvez seja a que mais aceita e melhor aceita essa comunidade, né? Esses indivíduos, principalmente porque a gente não olha para orientação sexual quando vai aceitar alguém dentro da religião. Para a iniciação no candomblé, você necessariamente trabalha e atua sobre a cabeça do indivíduo.
a cabeça física, que é uma representação da cabeça espiritual, da nossa essência divina que se manifesta nessa terra. Então, como é que eu vou iniciar ou limitar a iniciação ou a participação ou a prática de fé, seja de um iniciado, seja de um visitante, seja de alguém que não quer assumir um compromisso junto à religião, mas que quer participar das festas, que crê em orixá? Como é que eu vou justificar uma não iniciação ou uma iniciação limitada pelo teu corpo físico, quando essa iniciação ela se baseia na tua cabeça espiritual? E hoje já se tem comprovações e estudos de que a transexualidade ela é uma questão de falha de encaixe, né? Uma mente, um espírito de um gênero que está num invólucro diferente. A importância de qualquer religião ser inclusiva, ela vai muito além da questão religiosa, né? Da questão de fé. Ela é, na verdade, uma questão fundamental para tolerância, para a cultura de paz e cultura de tolerância entre qualquer ser humano e principalmente pelo respeito à individualidade do ser humano. Eu não consigo acreditar numa divindade que vai te julgar ou me julgar ou julgar quem quer que seja, positiva ou negativamente, pela orientação sexual dessa pessoa. É bonito, eu gosto bastante, eu me interesso bastante pelas religiões africanas, de matrizes africanas. Inclusive, eu estou buscando algumas leituras, entender alguns orixás e tudo. Eu acho que eu mesclo bastante, sabe, do que me foi dado de quando eu era criança, do que eu percebi no mundo, do que eu senti, do que me tocou, de coisas bonitas que eu já vi, pessoas falando sobre várias religiões, e aí eu decidi criar o meu próprio sagrado. Diferente de ressignificar algo, eu criei algo para mim, que cabe tudo isso. Você reza? Você gosta de... Eu faço muitas orações, eu escrevo mantras, eu escrevo os meus próprios mantras, com os meus medos, as coisas, tipo, expurgando os meus medos, trazendo luz Você me pra mandou mim. uma oração para mim, bem legal. Sim, você lembra? Sim, claro. Aquela oração foi minha bruxinha que me escreveu. Ela é bem bonita mesmo. A coisa da inteireza, da sua inteireza dentro de uma fé, é o que eu acho que acaba me afastando das instituições religiosas. Sim. Também, porque eu não acho que eu posso tirar uns pedaços, vou ficar só com um pedaço que eu gosto. Exato. Como eu não fico inteira lá e eu não concordo com tudo, aí é melhor que eu dê um passo para trás, sabe? Eu posso olhar daqui e achar lindo como eu acho tudo, ao invés de fazer minha colagem, né? Aí eu fico assim, mais solta para fazer livremente a minha colagem, sem afrontar também. Porque eu acho que se eu entro numa instituição, eu vou com a galera, sabe? Eu vou junto, a gente está indo junto para o mesmo lugar. Essa fala da cultura do amor e da paz, que o nosso convidado menciona também, eu acho que é a coisa que mais me interessa na fé. Tenho fé na música de você. Eu acho que isso é religião também. O Gil chama, né, a música de Deus, a música. Na canção Palco ele chama. Mas eu acho que a gente precisa falar que é muito perigoso o casamento de fé e política. Gente, eu já falei aqui que sou cristão, tá? Então não vem dizer que eu tô aqui perseguindo igrejas evangélicas ou etc. Mas eu tô, muito perigoso saber que a gente tá num país em que parte da bancada do nosso Congresso é contra a gente, baseado em ideias equivocadas de fé ou de religião. Eu acho que determinadas coisas não se misturam. O Estado tem que ser laico por uma razão bem específica, tem que atender e garantir direitos e políticas públicas para todos, não concordando pode. Ou não. Não pode misturar, pelo amor de Deus, senão a gente vai voltar na Idade Média de novo. Eu não quero isso. Falta uma autocrítica de algumas religiões. Eu não consigo me conectar com uma força de fé que nega quem eu sou. Eu não consigo. Amiga, que nega o outro. Que nega o coleguinha. Do coleguinha que tá lá de carne e osso do teu lado, chorando do teu lado, que tem fome. Que condena, que passa mal, que tem toda uma vida igual a tua. Você chega pra ele e fala assim, você não existe, mas Deus existe. Como é que isso pode? Como é que eu consigo confiar e acreditar numa religião que prega esse tipo de comportamento? Pra mim não dá. A nossa conexão com a fé, para mim, ela tem muito a ver com o território também, né? O lugar onde a gente pisa, as pessoas com quem a gente se conecta, pensando na ancestralidade,
E depois de ouvir a fala do nosso convidado a respeito das religiões de matrizes africanas, no Brasil, o candomblé acabou se tornando refúgio histórico para lésbicas, gays, travestis e pessoas não aceitas por outras religiões, assim como aconteceu nos quilombos. É desse encontro de fé e de sobrevivência, dessa lição de amor dada pelos terreiros do Brasil, que nasce o nosso querido Pajubá. Você sabe o que é Pajubá, Edson? Nunca vi nem comia, só ouço falar. Vamos contar para o povo lá de casa que o Pajubá é um palavreado que mescla a cultura de terreiro, muito usada no dia a dia pela comunidade LGBT, nas ruas também, abraçada pelas tradições dos terreiros. Esse palavreado foi adotado pela comunidade LGBT e aqui no Estação Plural, todo o programa, a gente desafia a nossa ilustre presença para um desafio, um teste no Pajubês. Jura? Adorei Pajubês. Um Pajubês, um teste pajubaniano. A gente vai te dar uma palavra, Edson. Que medo, e agora? A gente vai te dar... Eu vou perder minha carteirinha de Não mexe nada. Vai revogar essa carteirinha. Com certeza. Não, vai. Você vai chegar arrasando, porque a gente tem 3 alternativas também. Ah, bom. Então, se você se perde meio por ali, vai A, B ou C. Não. Olha só. A palavra de hoje, presta atenção, porque a gente vai falar a palavra, vai parar um pouquinho para pensar e no próximo bloco a gente traz a resposta. Vai pensando em casa também, tá? A palavra de hoje do Pajubá é munganga. O que é munganga? Munganga? É nasalada assim mesmo? Munganga. É munganga, gente. Essa uniãozinha ali, ó, NG, é meio umbundo, né? É, um bundo. Quimbundo. Ó, munganga. Alternativa A, caras e bocas, fazendo munganga. Alternativa B, munganga é aquela figura que adora arranjar confusão. Rapaz, esse rapaz é uma munganga mesmo. Já chega causando. Ou alternativa C, munganga é o gatinho ou a gatinha com pinta de bandidagem. Eu tô colada numa munganga, hein? Vamos lá, segura, vai pensando, Edson. A gente vai parar um pouquinho. Não sai daí. O Estação Plural volta já já. Munganga, gente. Uou! Estamos de volta, minha gente, com esse programa maravilhoso da televisão brasileira, que é o Estação Plural. E a gente vai saber agora se o nosso super convidado, Edson Cordeiro, vai sambar ou não vai sambar no Pajubá. Quero só ver. Já sambei. Você já sabe o que é? E você aí de casa, já sabe o que é munganga? Você sabe o que é? Olha, tá complexo Ellen, conta hoje. pra gente. Será que Eu preciso dizer que eu sei o que é munganga. Eu nem sabia você que sabe? munganga era Então você Pajubá. deixa. Diz, de onde? Ellen, você sabe o que é Peraí, deixa eu munganga? olhar de novo ali as alternativas. Você quer que eu leia as alternativas? Por favor, pra você? fala pra Vou mim. ler. Ó, letra A, caras e bocas. Letra B, a gay que adora arranjar confusão. Ou a letra C, o bofe com pinta de ladrão. Deus me livre. Mas tem um Responde pessoal aí. que gosta, né? Nossa, ele Bad tem uma cara de boys. bandidão. Olha, eu vou... Munganga, eu vou na alternativa... Vou na alternativa B. A pessoinha da confusão. Essa é a B? É, Eu vou A letra B nela. é essa. é da confusão. É a gay que adora arranjar Que vão confusão. barrar com um tretar. negócio- A gay treteira. Treteira. Eu vou nessa. Munganga. Eu vou na A. Que munganga, parece um som meio... Eu amei aí. Gente, se eu acho que eu sei o que é munganga, porque eu nem sabia que isso era Pajubá. O Isso quê? fala muito no Nordeste. Deixa eu fazer munganga. Quando você fica fazendo careta, quando você fica fazendo muito trejeito. Então eu Munganguento. No Nordeste, pelo menos, é isso. Imagino que no Pajubá seja a mesma coisa. Ai, deve Tá ser, bom, gente. gente. Tá bom, tá bom. E você aí de casa, já sabe? Tá, eu já sei a resposta, eu vou falar agora. Realmente, Edson e Fefito. Acertar. Poxa, Pelo gente. som da palavra, né?
você falou que iam tirar sua carteirinha, vão tirar a minha. Todo dia eu erro pra Eu posso falar daqui a pouco, eu não vou me considerar nem travesti mais, porque eu não sabia. Você não sabia também. Gente, sabia. que Pajubá. Mas esse eu vou levar Sofisticado, comigo não para a vida. Munganga. Deixa de munganga, menina. Tem vários, tem munganga. Deixa de muganga. É, vamos Tem lá uns agora. em inglês. A gente já ouviu, qual que era que a gente falou? Ah, um gente, tempo já atrás? ouviu falar no leather? Leather. Leather. Vamos usar isso no programa, em breve. Mas o eu Pajubá em adoro. inglês, isso? Diz que tem um É Umas multilíngua. umas gírias. Mas é essa Tem algum coisa em que eu acho alemão? que é a brincadeira do Pajubá. Pega. Tem. Tem alemão? Será? Eu Tem? queria saber. Ensina pra gente. Tem chucrute. Ah, não, Ai, tem um ótimo, porque, por exemplo, na Alemanha, tudo que é o porco, tudo que é porco é bom, no sentido, é positivo. Aqui a gente fala aquele porco. Sim. Na Alemanha, Sau é legal, é sexy. Geilsau é um porco hot. Um porco Geilsau. que nem aqui no Brasil a gente fala aqui sapão, aquele Eu Geilsau. desejo vários porcos para você. Eu desejo sorte para você. Olha. O porco, acho que desde a Idade Média, sempre foi uma coisa... Por isso que tem tanto carne de porco, essa coisa. O porco é uma coisa muito importante. Geilsau. Que legal. É Geilsau. Geilsau. Ó, já Geilsau. falou perfeito. Gostei, Geilsau. gente. Eu vou Ó, ganhar minha carteirinha com porcão, Pajubá alemão. Mas eu Eu- tenho orgulho do Pajubá. Acho o Pajubá maravilhoso. Que a gente tem essa coisa que venha Eu me conecto africano pra gente, só que a gente possa entender. Eu me ótimo. conecto muito com o Pajubá e o Pajubá, ele sempre tá se recriando, né? Sempre aparece Tem um pajubazinho novo, uma coisa que as pessoas estão usando, a gente vai agregando. Mas vamos continuar o nosso programa? Bom, hoje a gente já falou sobre refugiados, sobre líderes religiosos LGBTs e agora vamos falar sobre nossos corações, porque o sofá da Estação Plural vai se transformar num divã e vamos entrar num túnel do tempo. Nosso próximo assunto é sobre memória afetiva. Sabe aquela música, aquele cheiro, aquele lugar, ou até aquela roupa que te faz recordar de um bom momento, ou até de um trauma na sua vida? É como se fosse um encontro com aquele objeto mágico que nos teletransporta para um tempo distante e como se fizesse a gente reviver algumas dores ou delícias do nosso passado. O Estação Plural foi às ruas conversar com o povo sobre memória afetiva. Um cheiro, um lugar, uma música. Às vezes nem precisa de muito pra gente ter aquela lembrança recorrente de um momento importante na nossa vida. Eu quero saber o que é que desperta a sua memória afetiva. O que é que te faz relembrar aquela coisa inesquecível. Vamos saber? Me conta, você costuma ter esse tipo de lembrança recorrentemente? Assim, você sente um cheiro e lembra de alguém, ouve uma música e lembra de alguém? O tempo inteiro. Você olha um detalhinho, um objeto, já lembra, olha, aconteceu isso com aquela pessoa. Tenho poucos amigos aqui, família não tenho nenhuma, então é impossível, né, não lembrar. Fala uma música que se tocar em qualquer lugar que você esteja, você vai lembrar de algo que aconteceu. Eu cresci jogando, então música que meio que 8 bits, assim, eu lembro muita coisa. Se eu escutar Beatles em qualquer lugar, eu lembro dos meus pais, porque foram eles que me ensinaram a gostar. Chico Buarque de uma maneira geral. Minha irmã e meu pai são absurdamente apaixonados. Chico Buarque e Maria Bethânia. E comida, Sheila? Comida, frango piqui. Virada Paulista, você lembra quem? Parceiro meu que eu trabalhei já há um bom tempo atrás. Franco piqui é minha mãe, né? Minha avó, que ela fica contando as histórias da minha avó, que fazia pra ela também quando eu era pequena. O que você não gostaria de lembrar de maneira nenhuma? Ai, meu Deus. Dificilmente eu me recordo de coisas ruins. Tento não lembrar das coisas ruins e focar só não é bom ficar remoendo, apesar dessa mania que a gente tem. É bom sempre olhar pra frente. Tudo que a gente passou faz a gente crescer de alguma maneira, então acho que se a gente esquecer de alguma coisa, a gente deixa de crescer. O que vale a pena a gente guarda. O que não muito vai ficando pra trás. Por favor, vamos varrer pra baixo do tapete, os micos? Valeu. É engraçado lembrar disso, porque assim, na boa, memória afetiva, o meu último disco, o disco da banda O Veneno, foi todo construído em torno de memórias afetivas.
E é bonito isso, né? Porque foram coisas que a gente ouvia durante a nossa infância, a gente captou ali toda uma sonoridade, coisas tipo funk que tem ali também, um pop quando a gente ouvia quando a gente era mais pequenininho, que a gente dançava, é o tchan, tem toda uma referência de São tão jovens. Sim, a gente faz uma mistura toda ali e foi muito legal. E a gente teve bastante referências de memórias afetivas. Eu, por exemplo, tenho muito de cheiro. Cheiro é uma coisa que me faz lembrar muito a minha infância. Cheiro de terra molhada, por exemplo. Me lembra muito a casa que eu morava quando era criança. Toda vez que chove e eu sinto aquele cheirinho de terra, eu lembro quando era criança. E eu ia pra chuva para brincar com a terra molhada. Então eu lembro bastante disso. Qual a sua memória afetiva? Em São Paulo a gente tem cheiro de cimento molhado, né? Que, a gente, que também é bom, é um cheiro bom também. Mas ontem eu tive fiz essa regressão no tempo que alguém postou em algum lugar uma música, um hino de um grupo do meu tempo, até anterior um pouquinho, chamado Vencedores por Cristo. Você lembra, cara? Vencedores por Cristo. E tocou uma música, um hino que quando eu aprendi a fazer harmonia vocal com esse grupo, porque eles eram muito... Então, um hino de igreja. Não que, eu fiquei lá religioso, Sim. não. Mas me veio aquele tempo de descobrir. Eu ficava enchendo o saco das minhas irmãs, falava, faz essa voz que eu quero fazer a segunda voz. Ela, Jesus em mim. Aí eu ficava sempre abrindo vozes. Ai, que bonitinho. Assim. Música, né? Ai, dá um saudosismo também. Música é um grande gatilho. Foi um saudosismo bom, porque às vezes traz a coisa ruim também, como esse seu amigo lá, o nosso colega falou. Mas não, eu busco o que vem de bom nisso. Imagina, e né? eu busco um cheiro de batom que minha mãe tinha até hoje, que eu lembro do cheiro, mas eu não consigo achar que batom era aquele que eu tinha vontade de comer o batom da minha mãe. Se eu não comia, hein? Um pedacinho assim, mas eu não consigo encontrar esse batom. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi Edson Cordeiro. Você jura? Eu tava falando para as meninas no camarim, que para mim foi muito marcante, na verdade, porque eu era um rapazinho gay no interior de Pernambuco, e eu lembro que eu descobri a sua existência por uma propaganda de carro, em que você cantava de maneira muito aguda, que eu, obviamente, não vou me atrever a cantar. Nem eu me atrevo, aqui, né? era tão aguda. Mas era aquela que fazia... E eu ficava, nossa, gente, mas que voz aguda, essa mulher deve cantar muito e tal. E pouco tempo depois, o Edson estava na TV fazendo isso. E ele ser um homem de voz fina, coisa que eu era quando era criança, que ele sempre foi uma criança de voz fininha, foi uma experiência muito transformadora pra mim. Tipo, então pode. Então pode. Gente, foi que representatividade é isso. Isso vale tudo. Fez valer a pena quando eu ouço isso. A gente fala, valeu a pena. Que bom ouvir isso. Muito obrigado. Quando eu conheci o Edson, que ele foi no outro programa que eu faço, foi muito isso, assim, tipo, obrigado. Nos anos 90, quando tava todo mundo no armário, você tava fora dizendo, pode. Tá tudo certo. É um abraço mesmo, né? Você mencionou a Cássia. A Cássia é uma memória... Tudo que toca da Cássia me conecta com um tempo, um lugar. Uma trilha sonora, né? Ela participou muito... ela nem sabe disso, mas ela foi muito ativa na minha vida, inclusive na minha formação musical. Essa liberdade com que ela lia as canções dos autores e fazia tudo ficar com a cara dela, né? São poucas intérpretes, eu acho que têm o poder de fazer isso. E a Cássia fazia isso muito bem, a Bethânia faz isso muito bem, a Elis fazia isso, né? De cantar a música e parece que foi ela que escreveu a canção, né? Eu acho essas canções muito fantásticas. Tenho uma memóriazinha afetiva com um cheiro de lavanda. Ai, minha avó. Você sabe que eu sempre lembro da minha mãe com o cheiro de lavanda, e uma vez eu estava conversando com ela sobre isso. Mãe, o que é que acontece que eu sinto o cheiro de lavanda e lembro de você? Aí ela disse que ela dava banho na gente quando a gente era bebê, eu e meu irmão e minha irmã. E a última água que ela passava na gente, ela colocava lavanda na água ou da bacia ou da cheirinho de criança. E lavava a gente com água com um cheirinho de lavanda, gente. Ai, que Por lindo. isso que eu lembro dela, é coisa de colo. Olha que onda. Isso. Ai, gente, chegou a hora de dar tchau, você acredita? No meio desse assunto delicioso. Mas antes disso eu quero agradecer ao Edson por ter topado vir aqui, por ter trocado tanta ideia legal com a gente. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Foi maravilhoso.
Obrigada, gente. Ó, você aí de casa, semana que vem tem mais. Fica ligado, hein? Qualquer coisa, corre lá. Estação Cultural no YouTube e assiste a gente, tá bom? A gente vai ficar por aqui. Até semana que vem. Beijo. Tchau.